Agora, com o Diego Cidade, nós temos quase 9 milhões de universitários no Brasil e a gente tem menos de 9% ou na casa de 9% de estagiários, né? E eu falava no começo do programa que a questão da conexão das universidades e com o mercado, no Brasil ela sempre não foi muito bem resolvida. A própria questão da pesquisa, não só pelo aporte, mas de pesquisas que nos Estados Unidos, por exemplo, são demandadas por empresas às universidades, no Brasil isso começa a acontecer pontualmente em algumas universidades brasileiras. O fato é que nós temos muita gente nas universidades, muita gente nas nossas academias, mas pouca gente na prática, no mercado de trabalho. E aí eu estava lá vendo os meus conteúdos e dei de cara com o vídeo do Diego Cidade, que já está aqui com a gente. E o Diego falava com uma clareza e uma desenvoltura. E eu fiquei pensando, o nosso programa fala sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação, criatividade. Cara, vou chamar o Diego para bater um papo com a gente, porque ele é uma autoridade no assunto. Ele estava gravando um vídeo para a Exame Academy, né? A Exame faz diversos cursos hoje e o Diego é uma dessas pessoas que compartilha conteúdo por lá. E eu falei, vou chamar o Diego agora para a gente falar sobre isso. Tudo bem, Diego? Obrigada pelo seu tempo. Tudo ótimo, Maia. Eu que agradeço, e é um prazer estar aqui. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri sobre o programa, assim, um programa que fala de empreendedorismo, inovação. Então, estou me sentindo em casa, assim. Você é CEO e fundador da Academia do Universitário, que é uma startup que atrai e desenvolve super estagiários, né? E aí eu queria saber como se desenvolve um super estagiário. O que é ou o que seria um super estagiário, Diego? Vamos começar por aí? Vamos. Então, um super estagiário, a gente criou, digamos que um manifesto do super estagiário, né? O super estagiário é aquela pessoa que, quando ela entra na empresa, de fato, ela está ali proativa, ela está ali para poder crescer, ela está ali para entregar resultados. E para isso ela precisa de competências e de aprendizados assim, que vão ajudá-las a se desenvolver, né? Seja a inteligência emocional, que é muito falada, seja o autoconhecimento, seja você entender mais também sobre metas e sobre os papéis que você desenvolve ali dentro da empresa. Então, o super estagiário, ele, digamos que ele está preparado para o futuro do trabalho, sabe? Ele tem ali a tendência digital para poder crescer e se desenvolver. Agora, é interessante porque quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente está falando de uma lente, né? Então, a gente fala de uma lente que a gente pode fazer o futuro emergente até 5 anos, pós-emergente, 10 anos, e aí o futuro do futuro, aí depois de 10 anos. Isso tudo baseado em dados, em leituras de sinais. E a gente percebe que a universidade brasileira, ela não forma para isso. Ela não forma o aluno para ter essa lente. Na verdade, essa deficiência, ela começa na escola, no ensino formal. Não existe economia, né? Agora que está se falando em economia dentro das escolas, né? Por iniciativa de instituições como o Sebrae, por exemplo, mas tudo muito tímido ainda. A gente não fala de empreendedorismo, a gente não fala de mercado, a gente não mistura as coisas como no mercado está hoje. E se antes já estava complicado para esses 9 milhões de universitários no Brasil, me parece que com essa acelerada em tudo, complicou um pouco mais, não, Diego? Eu estou errada? Demais da conta. Há um gap muito grande de talentos, né? Porque as empresas elas aceleram demais e a educação, infelizmente, não consegue acompanhar e vai abrindo ali um abismo, né? A ser preenchido por essa galera. A gente tem um dado aqui também, que veio pelo MEC e tal, que a taxa de evasão dessa galera que sai da faculdade porque não consegue emprego e tudo mais é de 35%. Então, de fato, assim, ao mesmo tempo que com o sistema EAD, com as aulas online, muitas pessoas migraram para as universidades porque ficou mais acessível, ao mesmo tempo que elas entram, elas evadem muito rápido. Conseguem o seu estágio, elas não conseguem se empregar, elas não conseguem aprender baseado no mercado. Então... Pode concluir, Diego.
Acho que falhou lá um pouco. Deve ter sido a internet dele. Diego, eu estou aqui, vou ficar segurando um pouco para a gente retomar o sinal com você. Eu não sei se chega para você áudio e vídeo, mas o que eu ia abordar com o Diego é a questão também do estágio, né? Como que o estágio hoje, ele é regulamentado de modo a talvez ele não ser parte da aprendizagem. Ele mas ele é muito teoricamente falando, né? São 30 horas semanais de estágio, né? Não se exige, as universidades não exigem de certa forma, Diego, acho que você estava me ouvindo, uma espécie de feedback desses estágios. A gente estava falando do estágio, porque tua internet travou aí. A gente hoje não vê que o estágio ele é regulamentado de forma muito quadradinha, né? Quer dizer, são 30 horas semanais. Eu trabalho muito com estagiários. Eu não vejo as universidades pedirem feedback. Eu devo a minha carreira de jornalista ao estágio. Eu comecei a estagiar com 17 anos, com 19 eu fui diretora de jornalismo e eu era diretora de 3 dos meus professores da Universidade Federal aqui do estado. Então, assim, a minha carreira como estagiária, ela foi além dessas 30 horas regulamentadas. Eu digo isso porque é importante você ter experiência com o que você está falando. E a gente percebe que essa caixinha do estágio, da forma como ela é feita, ela não ajuda muito também, né? O que você teria a dizer sobre isso? Isso é muito real o que você disse. As faculdades, dentro da lei do estágio, tem uma cláusula lá que fala que a empresa ela tem que mandar um relatório de atividades a partir de 6 meses. Então, o estágio, dentro da lei do estágio, eles podem estagiar até 2 anos e a partir de 6 eles podem enviar. Esse tipo é o mínimo. Então, basicamente, eles podem enviar o relatório no final, quando se formar ali. Então, realmente não há uma conexão muito grande com a faculdade, infelizmente. Eles, muitas das vezes, por exemplo, o meu curso, para eu me formar, por exemplo, eu não precisava fazer estágio. Então, era algo que eu poderia fazer se eu quisesse. É claro que existem outros que são obrigatórios. Sim. Então, realmente falta essa conexão. O poder do estágio, como você falou, é muito grande, se bem aproveitado, se bem administrado. Então, por que não os acadêmicos ali olharem com carinho para o estágio, jogarem essa galera para o mercado para poderem aprender, se desenvolver e crescerem como você fez e está fazendo, sabe? O estágio, na verdade, ele deveria ser uma disciplina, né? Meu Chamava, sonho. tipo assim, umas feras, assim, como você, para falar sobre isso, para falar sobre o mercado de trabalho, porque a gente definitivamente, no Brasil, na maioria das áreas, você não aprende a sua profissão naturalmente com teoria e naturalmente com as universidades, que são carentes de laboratórios e de práticas que são reais quando se fala de mercado. Com certeza. E trazendo para o meu ambiente, eu fiz economia. De todos os meus professores, basicamente, um era de mercado, tá? E ele também dava aula em escola privada, né, em faculdade privada, e ele era coordenador. Então, hoje eu tenho contato com ele até hoje, por afinidade. De fato, com os outros professores eu não tenho tanta afinidade assim, porque eles são muito acadêmicos, pesquisadores e tudo mais. E não tem problema nenhum nisso. A questão é que não bate com a questão do estágio, né? A questão de preparar para o mercado. Então, é uma situação complexa, né? Muito complexa. Tem como mudar isso, Diego? Tem como mudar isso? Que resultados você tem alcançado? Eu estava olhando teus números, você já impactou mais de 23 mil universitários que passaram pelas trilhas de aprendizagem que você oferece. Como é que você trabalha isso? Como que funciona essa mudança? A gente sempre teve um pezinho na educação, né? A gente hoje faz recrutamento e seleção, mas sempre querendo falar de aprendizagem, de aprender de acordo com a necessidade. Então, a gente criou trilhas de aprendizagem, que tem como foco falar do que está acontecendo, de transformação digital, de intraempreendedorismo, de metas, falando da geração Z, da geração Y, como é essa integração geracional. Então, existe uma trilha por processo seletivo. Então, quando a gente vai contratar para grandes empresas, como, sei lá, Total,
que é uma responsável pela matriz energética mundial, uma das maiores empresas da França, a gente contrata para eles. E como é que a gente faz? A gente tem uma trilha que a gente capacita essa galera, mostrando a realidade da empresa também, mostrando os valores, o que ela vai aprender lá dentro e tal. E a pessoa se candidata, passa para a trilha e ela consegue se tornar super stag, super estagiário. Então, já passamos mais de 23 mil universitários lá, a gente continua crescendo, trazendo várias empresas grandes, como multinacionais e startups, né, as empresas menores ali que estão em fase de crescimento. Então, está sendo muito, muito maneiro, assim, todo esse feedback da galera, porque no final do dia, só compartilhar um feedback, a galera fala o seguinte: Diego, independente se eu passar ou não, eu aprendi tanto nesse processo seletivo que eu tenho certeza que vai me ajudar a poder passar nos próximos e por aí vai. Então, é gratuito para os universitários, né? Eles não pagam nada para passar na trilha, eles se candidatam e tal. E depois eu recebo várias mensagens, DMs no Instagram, né? Diego, passei para não sei qual, passei para outra empresa, que não necessariamente é cliente da Academia do Universitário. Então, para a gente é muito maneiro e gratificante ver que a galera está se entregando e que a gente está fazendo parte desse movimento. Porque, na verdade, independente de ser estagiário ou de ser profissional, eu entendo que nós estamos numa jornada contínua de aprendizagem, né? E ainda há pouco eu falei assim, isso devia ser uma disciplina da universidade. Pô, vou acabar com a tua startup, né? Se isso virar. Agora, nunca vai ser no nível que vocês entregam. Porque o que eu percebi, me corrija se eu estiver errada, vocês recrutam, vocês são uma empresa de recrutamento, só que antes de recrutar, vocês treinam, vocês têm trilhas de aprendizagem que vocês fazem com as pessoas inscritas na startup de vocês, é isso? De maneira rápida, assim, para não tomar muito tempo da galera, digamos que a gente tem 3 frentes, assim. A gente roda o processo seletivo, tá? Então, a gente faz esse recrutamento e seleção, só que durante esse momento de recrutamento e seleção, a gente desenvolve essa galera, então a gente entrega essa trilha de aprendizagem, tá? Aí tem um produto que é uma parte contratual, que a gente auxilia na lei do estágio para as empresas poderem botar esse estágio dentro da lei, então toda a parte contratual, convênio e tal. E tem a nossa que a gente chama de jornada de efetivação, que aí independente se a gente está fazendo o processo ou não, você tem um estagiário e você quer torná-lo como super estagiário, né? E tem uma jornada, uma trilha que a gente desenvolve essa galera a poder acelerar a sua efetivação. A gente tem um programa de aceleração de carreira. Então, são essas 3 frentes que a gente ajuda. Assim. E, de fato, você falou mais, tem, sim, faculdades que têm estágio obrigatório. Então, tem o estágio interno e tudo mais, que é super importante. Mas, de fato, a gente consegue ser muito mais específico e conseguir acelerar de uma forma diferente. Mas as faculdades, elas exigem o estágio obrigatório. Elas exigem que isso seja feito. Elas colocam no mercado. E aí o estagiário ele vai aprender pela prática. Vocês... De fato, tem algumas matérias. Tem algumas matériazinhas. Em algumas, então, tipo, né? Assim, pouquíssimas, mas tipo direito. Às vezes tem estágio obrigatório que você tem que fazer como se fosse uma aula. E acaba que a galera não leva tanto a sério, justamente porque é uma aula, então a galera meio que cola e tal. Tem aquilo, né, de universitário. Então, de fato, não é uma coisa que você vai se preparar, vai estar preparado para o mercado. Então, Quem são as empresas hoje que já foram ou são clientes da Academia do Universitário? Da tua startup? Legal. A gente tem a Total, a gente tem uma grande empresa de fragrâncias, que ela é de Barcelona, muito grande. A gente está em algumas startups como a Blue, Passei Direto, que é uma startup que foi comprada pelo UOL recentemente. BGC Brasil, que é uma startup que tem como cliente Rap 99, Cabify. Então, assim, a gente está em vários nichos, a gente está dentro de fábrica. Então, tem a fábrica carioca de catalisadores. Então, a gente consegue permear várias indústrias, digamos assim. Então, isso é legal porque assim a gente consegue aumentar a pulverização e empregar mais gente. Né? Sim, as empresas quando se cadastram e elas pagam vocês para fazerem isso, na verdade, elas terminam tendo um custo-benefício, porque vamos combinar que os processos seletivos hoje, eles também são um ponto de atenção, isso não é de agora. Eles precisam ser atualizados, né?
porque eu acho que a imensa maioria das empresas brasileiras, elas ainda estão fazendo o processo seletivo ou de estágio ou de profissional da forma que se fazia no século XIX ou no século XVIII. Quer dizer, não tem aplicação de testes, não tem leitura desses dados, não tem um software ou uma ferramenta envolvida. E eu imagino que vocês se valem muito de tecnologia, em especial, talvez, eu desconfio, na área de inteligência emocional, que já tem muita ferramenta nessa área, né? Sim, a proposta é a gente ter dados, né? Cada vez mais as empresas falam do tal People Analytics, né? Sim. Então, os dados sobre as pessoas. E testes então, aplicados, né? Testes que são aplicados, sim, né? Para ver o perfil da pessoa. a gente roda, por exemplo, o MBTI, que é famoso, então a galera tem as 16 personalidades delas e tal. Mas dentro da trilha, para você entender, também a gente tem perguntas-chave que a partir dessas respostas a gente vai montando ali o arquétipo da pessoa, né? Para poder entender se ela está com o fit cultural alinhado ou não. E é legal você falar disso porque as empresas, hoje em dia também tem o termo da marca empregadora, né? Quando a empresa ela faz um processo seletivo bacana, mostrando a empresa, os valores e tudo mais, ela fomenta a sua marca empregadora para as pessoas mais se interessarem por ela. E é legal Sim. porque essas pessoas viram advogados da marca dela e acabam se tornando clientes ou fazendo a cabeça das outras pessoas para se tornar cliente, né? Porque ela entende que ela se preocupa com o colaborador, ela tem benefícios super bacanas, ela está expondo a marca dela de uma maneira super clara, transparente. Sim. Então, por exemplo, hoje em dia eu também estou sendo contratado para ser influencer das empresas para poder fazer a atração delas, né? Seja o TikTok, seja o IGTV, seja as postagens no Instagram. Para, de fato, eu, com a minha característica, mostrar a empresa de uma forma diferente, para a gente conseguir acessar bolhas universitárias que as empresas, muitas das vezes, e que nunca acessaram, né? E que não conseguem, distante, nunca não acessam. E o mais grave, eu acho, o mais sensível, é que elas não têm a percepção, elas não sabem fazer essa leitura. Né? Porque muitas vezes alguém dançando ou se divertindo ou fazendo... É claro que existem casos e casos. E claro que cada vez mais o que você faz nas redes tem que conversar com o que você é na vida real. Mesmo dizendo rede social é tudo lugar de alegria, todas as questões envolvendo as redes sociais, mas elas entregam muito sobre você na medida em que se faz uma leitura daquilo que você compartilha, pessoalmente ou não, né? E eu acho que as empresas, elas ficaram um pouco perdidas em relação a isso. Né? A ponto de pessoas que vão para um estágio, de repente deixa tudo privado para poder a empresa não acessar, porque não é que seja um absurdo, é porque ela não sabe se aquela empresa, a maioria dos casos, vai conseguir fazer a leitura correta. Como passar em programas de estágio de uma maneira inusitada? Minha produção disse que eu precisava fazer essa pergunta para você. Então, normalmente as minhas dicas para a galera poder passar em processos seletivos, elas são muito voltadas em utilizar também a sua marca pessoal, por exemplo, no LinkedIn. Então, eu falo para a galera poder falar com as pessoas que já trabalharam lá ou já trabalham. Então, pedir dicas, por exemplo, para um estágio. Eu sempre falo, galera, por que vocês não tinham um LinkedIn de um já estagiário? Pergunta como é que foi o processo para ele, o que ele estudou, o que ele fez, por que você não aprende com quem já chegou lá, né? Então, por que não falar com o recrutador lá? Mandou o currículo pela plataforma, mas por que você não envia também pelo recrutador? Só dando um cutuque ali, falando que quanto você está admirando a empresa, essas coisas. Então, eu falo também sobre não panfletar o currículo. Converso diariamente com gestores, com galera de recrutamento. E eles falam que, de fato, é importante você personalizar o seu currículo para a vaga. Você entender mais sobre aquela vaga, Sim. Alinhar as palavras-chave daquela descrição da vaga com o seu currículo. Porque se você tem uma ferramenta interessante para a vaga, por que não deixar ela ir subindo ela ali para ela poder aparecer? Tem um dado muito relevante que eu peguei, foi uma pesquisa global, que diz que os recrutadores eles leem o currículo em média em 6 segundos. Então, assim, como você vai atrair aquela pessoa ali? Como você vai sair da mesmice, já que ela lê vários currículos por dia e você não vai poder adotar um template, né, um padrão ali igual a todo mundo, porque vai te prejudicar. Então, coisas assim que você vai pegando detalhes, vai observando, participa de eventos da empresa, que vão te deixando mais à frente.
É buscar referências, né? Customizar direto para a empresa e investir já no network ali, nem que seja começando pelo LinkedIn. Você recomenda que a rede principal seja o LinkedIn, no caso dos estagiários? Recomendo, porque na sua grande maioria, os gestores, os recrutadores, eles estão lá. Mesmo que eles estejam em empresas como mais de áudio e vídeo, sabe, que vão estar no Instagram, querendo ou não, o RH está lá dentro. E eles vão olhar, e se você estiver bem posicionado, você vai se destacar. Então, o LinkedIn vai ter ferramenta. A outra coisa, faz sentido ou é loucura trabalhar no feriado para o estagiário? Então, para o estagiário é proibido, né? Sim. De fato, dentro da lei é proibido, infelizmente não tem muito o que fazer. A questão aí a provocação que todos os empreendedores fazem para mim, e eu entendo também por ser empreendedor, né? Será que o estagiário, naquele momento, fora daqueles momentos ali, ele não pode estar estudando, ele não pode estar no LinkedIn, navegando, estar aprendendo, né? Querendo ou não, o Superstag, a gente nunca vai fazer tudo dentro das 6 horas, dentro das 6 horas de estágio. Muito menos o CLT vai fazer tudo dentro das 30 horas semanais. Mesmo que haja compensação e mesmo que haja folgas e se for uma experiência incrível, vai ter um evento na empresa. O evento é sensacional, vai acontecer sexta, sábado e domingo. O empreendedor, a empresa precisa do time dela, que inclui os estagiários ou o estagiário, e vai ser uma experiência maravilhosa para ele. Isso não pode ser negociado? Então, isso pode ser negociado se pegar das horas dele, né? Das horas da semana. Então, se ele deixar de trabalhar segunda e terça para poder trabalhar sábado e domingo, para poder participar do evento, lindo, maravilhoso. É muito sobre isso. Querendo ou não, tem que estar dentro da lei, que prejudica ambos. Mas o super estagiário, ele pode correr por fora. A gente ouve muito falar disso. Assim, a partir do momento que você parou de trabalhar, ok, você entregou as suas demandas, por que não estar estudando? Por que não estar conversando com seus pares do time para você poder desenvolver? Por que não participar dos almoços dali da galera para poder entender mais, conversar com a galera? Então, essa coisa de pensar nessa proatividade, nessa resolução de problemas por fora, é importante, é muito uma importante. Visão empreendedora já, né? Você teve problema como estagiária, por isso que você resolveu botar uma startup dessa? Ou você foi um super estagiário desde o começo? Ou isso foi um trauma que você resolveu com essa startup? Eu tive muita dificuldade para conseguir meu estágio. Era não atrás de não. Eu não tinha grana na época. Minha mãe trabalhava numa empresa que estava declarada quase falência, ali, trazendo um salário de 3 meses. E era não atrás de não conseguia me capacitar. Quando eu recebia feedback, né, porque muitas vezes você não recebe, era que faltavam algumas competências. E quando eu tentava me capacitar, a grana não dava. Até que eu entrei numa área totalmente discrepante. Eu fazia economia, eu entrei numa parte de consultório de medicina integrativa, na área de medicina, só que fazendo várias coisas, comercial, RH, financeiro, administrativo. E lá eu pude aprender a ser um super estagiário, porque eu convivi diretamente com o empreendedor. Sim. O que me ajudou demais, eu lidei diretamente com o gestor, então a minha mentalidade mudou. Eu atendia empreendedores, eu atendia diretores, eu atendia políticos, eu atendia todo mundo lá. Então, foi um ambiente muito rico, assim, para eu me tornar um super estagiário, para eu poder aprender. E a vingança foi você montar a startup, né? O Revenge. Exato, porque assim, quando deu 8 meses eu fui demitido. Aí foi um momento que eu falei assim, eu acho que está na hora de eu montar... Por que você foi demitido, Diego? Por que você foi demitido? Então, foi um erro, assim, de CRM. Um erro na plataforma, tinha um cliente marcado mais cedo. Eu sou amigo pessoal hoje desse meu chefe. Ele não estava muito bem, eu não estava muito bem. Aí a gente se desentendeu lá. Ele falou, cara, quando chegar aí, tu vai embora. Eu falei, chega. Beleza. E só pode ficar 2 anos, né, como estagiário. Depois de 2 anos, não pode mais ficar. Muito legal. Sair do zero até ser efetivo, você já falou pra gente, né? Deu essas dicas também. Eu acho muito legal. Acessa mesmo, só basta colocar o nome da startup e já está lá, né? Para o pessoal ver. Exato. Academia do Universitário. Está em tudo que é lugar, gente. Ele está no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Eu no TikTok eu não te vi, não. Eu vou atrás para saber o que você apronta por lá. Né? Para dar uma olhada. Diego, muito obrigada por dividir com a gente. Eu acho que as dicas que você dá
talvez não seja só o super estagiário, mas o super profissional, né? Eu acho que são dicas que, como as pessoas que estão inscritas nas tuas trilhas de aprendizagem estão dizendo, não serve só para quem é estagiário. Porque, na verdade, também as empresas, talvez não, certamente a maioria não está, essas empresas não estão prontas para receberem esses super estagiários, porque as empresas amam criatividade, mas elas não estimulam os criativos. Eles são perseguidos dentro das empresas, né? E você tem que ir pronto e com resiliência suficiente, com essa habilidade para romper isso, para saber a hora de ocultar, para saber a hora de dar as caras e para ter, né? Ninguém gosta muito dessa pegada de empreender e tal, de gente que tem perfil de empreendedor. As pessoas metem medo, as empresas não estão preparadas, as empresas são de cima para baixo, muito verticalizadas, não são muito horizontais, enfim. Mas isso não quer dizer, gente, que esse esteja o caminho certo, é o caminho errado e tem dias contados, tá, de empresas assim. E aí a gente está aproveitando para mostrar o site. É muito caro para se inscrever, para ter os cursos, Diego? Aqui a gente pergunta não, tudo. A gente tem um produto digital para as pessoas assim aberto, que ele é R$ 29,90 por mês ou R$ 200 ano. Mas isso aí é só um produto que ele é focado na jornada de efetivação, tem super mentores e tal. Mas para se cadastrar no processo seletivo é totalmente gratuito e para passar na trilha do processo seletivo é totalmente gratuito. Muito bom. Esse preço é só se você quiser se tornar jovem titã, que é como a gente fala, que é a nossa comunidade exclusiva. Gostei do Titã. Diego, muito obrigada. Parabéns pela ideia. Gostei da vingança. Que todos se vinguem assim. Isso é a vingança do bem, essa aí, viu? Muito obrigada. A gente vai te chamar outras vezes para trocar ideia aqui com a gente. E você já tem o nosso contato. Quando tiver novidade, tiver com saudade também, é só ligar que a gente marca outro papo. Tá bom? Valeu. Demais. Muito obrigado.